poderosa do Espírito Santo, aonde você estiver, seja marcado pela presença de Deus para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Eu quero dividir com você, eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa, uma palavra viva, eficaz, penetrante como a espada de dois gumes que divide juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, a palavra que renova, que revela, que cura, que sara, que faz eu e você entender, que faz eu e você compreender e vivenciar em nome de Jesus o poder de Deus e a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Esse Deus é o Deus que tem milagre, poder e unção para mim e para você em nome de Jesus Cristo. Esse Deus tem vitória para as nossas vidas em nome de Jesus. Esse Deus nos renova, nos restaura, nos transborda com a sua presença, com a sua unção, com o seu milagre. Ele nos faz ser alcançados em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, eu quero abençoar a sua vida, cujo tema eu coloco pagando para ver. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós, desorientados, em desobediência, queremos pagar para ver aquilo que não devíamos ver, aquilo que não deveríamos enxergar. Quantas vezes nós estamos fazendo exatamente isso? Perdendo o propósito, o foco em Deus e para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos, em nome de Jesus, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor e sermos conduzidos por Ele, sermos tocados por Ele, ministrados por Ele, sermos renovados por essa presença. Eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que estão acompanhando, que estão ligados, que estão conectados. E queria saber também, em nome de Jesus, se todos estão ouvindo muito bem, se você estiver acompanhando essa transmissão ao vivo agora, que você seja inundado, marcado pela presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo, de um Deus em que nós confiamos, um Deus em que nós dependemos, de um Deus em que nós amamos. Esse Deus é o Deus que abençoa a minha e a sua vida, é o Deus que renova o meu e o seu coração e vem com poder sobre a nossa história, nos invadindo com a sua presença e fazendo com que eu e você seja marcado e impactado sim pelo poder de Deus através desta palavra viva, poderosa e profética que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você puder compartilhar, se você puder dividir com outras pessoas, compartilhar com outras pessoas nesse instante, faça isso. Compartilhe. Você pode marcar pessoas agora nesse instante em nome de Jesus, fazer com que pessoas sejam alcançadas, sejam ministradas, sejam impactadas pelo poder desta palavra profética. Deus tem milagre para as nossas vidas. Deus tem unção para mim e para você em nome de Jesus. Eu quero dividir com você, como esse tema que eu disse, pagando para ver. Pagando para ver. Quantas vezes nós fazemos isso, pagamos para ver e perdemos a bênção do Senhor e perdemos a unção de Deus para com as nossas vidas. Perdemos de verdade aquilo que devíamos ganhar, que é o poder, que é a unção de Deus, em nome de Jesus. Esse Deus é o Deus que quer curar, que quer renovar, que quer restaurar o meu e o seu coração com graça, com unção, com virtude, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui dividir com você esta palavra que se encontra no livro de Jonas. Jonas capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. Verso de número 1, Jonas 1, verso de número 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Preste atenção. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha o que o Senhor diz para Jonas como profeta. Vá depressa. Ele não manda, mas manda ir depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Olha isso. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, descendo à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se desviara àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amados, escute isso. Quantas vezes nós estamos pagando para ver e pagando um preço caro, alto, perdendo a bênção, a direção de Deus,
o foco e o propósito de Jesus para com as nossas vidas, quantas vezes eu e você estamos perdendo de verdade o foco, a unção, o milagre de Deus para com as nossas vidas. Porque estamos querendo fugir da presença e da direção de Deus. Por algum motivo. Qual é o motivo? Por que estamos fazendo isso? Por que estamos fugindo da presença de Deus? Por que estamos fugindo do mandamento do Senhor, da ordenança de Deus para com as nossas vidas? Por que muitas pessoas estão fazendo isso, pastor? Por que muitas pessoas fazem exatamente isso? Fogem da presença de Deus e não querem fazer aquilo que Deus ordena para que elas façam. Por que acontecem essas coisas? Por que acontecem essas questões? Porque de verdade nós percebemos isto acontecer. Porque muitas pessoas, amados, muitas pessoas elas simplesmente não querem fazer algo porque não sentiram no seu coração de fazer. Porque simplesmente elas não querem fazer algo que elas não se agradaram em fazer. Então elas não concordam com Deus, com aquilo que o Senhor está mostrando ou mandando ela fazer. A história de Jonas mostra em que Nínive, esta cidade, era uma cidade que para ele era uma cidade que trazia tristeza. Porque os ninivitas tinham feito mal aos seus parentes, mal aos seus antepassados. Então Jonas não tinha prazer em profetizar bênção ou arrependimento àquela cidade. Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Jonas não liberava perdão para aquele povo. Jonas não conseguia enxergar com os olhos de Cristo para amar aquele povo e fazer com que a presença de Deus pudesse de verdade marcar aquelas vidas. Jonas, simplesmente, ele perdia o propósito de Deus e o foco do Senhor, porque ele não estava focado em obedecer a Deus. Ele estava então entristecido por situações, por circunstâncias que havia passado, sofrido no passado, e simplesmente agora ele resolveu não querer abençoar aquele povo. Simplesmente agora ele decide não viver a vontade de Deus. Simplesmente agora ele não decide viver aquilo que Deus tem para a vida daquele povo, a ordem que Deus está. Por quê? Porque Jonas não concordava. Jonas não aceitava aquela situação. Eu vou lá, vou profetizar, este povo vai se arrepender, pode ser que eles se arrependam, mude e Deus abençoe eles. Então Jonas fica indignado e ele foge da presença do Senhor para uma outra cidade. Jonas simplesmente foge da presença de Deus. Olha que coisa terrível. Jonas simplesmente foge da presença do Senhor porque não tinha um sentimento passado de sofrimento. Ele tinha um sentimento passado, uma angústia terrível no seu coração, que simplesmente fazia com que ele não aceitasse a misericórdia e o perdão de Deus para aquele povo. Então Jonas foge da presença do Senhor. Jonas simplesmente vai e foge da presença de Deus para não abençoar aquele povo, para aquele povo não ser abençoado, para que aquele povo não pudesse então ser edificado. Jonas simplesmente se nega a pregar o evangelho. A ordem vem de Deus. A ordem não vem de pessoas, não é homens que está falando para Jonas, mas é o próprio Deus que está orientando para que ele então simplesmente vá e pregue a palavra, para que ele vá e anuncie o evangelho. Mas ele prefere descer a cidade portuária de Jope e pagar uma embarcação, um navio, para fugir da presença de Deus. Ele prefere fazer isso. A Bíblia diz que simplesmente, amados, olha que coisa terrível, Jonas, ele decide fugir e ele vai pagar. E ele paga para fugir da presença de Deus. Ele paga para fazer aquilo que ele acha. E ele paga para fazer aquilo que está no coração dele. Jonas simplesmente decide. Jonas simplesmente vai e foge da ordem de Deus. Quantas pessoas estão fazendo exatamente isso? Estão decidindo coisas, situações e questões, porque simplesmente não aceitam, porque simplesmente não acreditam, porque simplesmente não estão chateadas, e elas não querem liberar perdão, e elas não querem abençoar as pessoas, e elas não querem que as pessoas sejam curadas. Ou talvez você não quer perdoar um parente, alguém que fez algo para você. Por algum motivo você foge de acertar, de consertar, de restaurar, de construir. Quantos casamentos, pessoas pelo seu ego, elas não têm coragem de ir lá pedir perdão, dizer: eu errei. Ah, pastor, não foi eu que errei, foi ela que errou. Ah, pastor, não foi eu que errei, foi ela quem fez isso. Há quantas pessoas estão fazendo exatamente isso?
estão fugindo, amados, da presença de Deus em obediência à ordem do Senhor. Estão fugindo da presença de Deus para fazer aquilo que o Senhor ordenou. Porque elas não concordam, porque elas estão feridas, porque elas estão machucadas e elas não entenderam e elas não compreenderam que a obediência a Deus é que traz a bênção e que a desobediência promove a maldição. Há quantas pessoas estão pagando para ver porque não querem se submeter a Deus, porque não querem obedecer a Deus, porque não querem fazer aquilo que Deus ordenou e simplesmente estão pagando um preço alto. Há quantas pessoas elas estão fazendo isso em diversas áreas? Eu não tenho coragem, eu não vou falar com o meu vizinho não. Um dia ele fez isso para mim, mas era o seu melhor amigo. Aquela pessoa era sua melhor amiga. A amizade sua durava até quando aquela pessoa fizesse algo errado e que não tivesse mais perdão para ela. É assim que durava a sua amizade? Às vezes nossa amizade, simplesmente estamos agindo desta forma. Nós estamos sendo amigos de pessoas, dizendo que amamos pessoas, até quando elas nos convêm, até quando ela nos interessa, até quando ela nos faz algo que nós achamos importante, até quando nós pensamos enquanto ela vale para nós. Aí sim nós fazemos isso, aí nós amamos, aí nós servimos, aí nós podemos plantar, nós podemos honrar aquela pessoa, mas nós não sabemos perdoar aquela pessoa e obedecer à voz de Deus e voltar atrás e dizer me perdoa, ou lançar uma palavra de vida. O Senhor deu ordem a Jonas dizendo: Jonas, escute uma coisa, a palavra veio do Senhor a Jonas dizendo: vai, levanta-te depressa, a grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu na minha presença. Jonas sabia que ele era um profeta, e a profecia de Deus, quando ela vem repreender, ela não vem matar, ela não vem destruir, ela não vem para causar dores. A palavra de Deus, queridos, ela vem trazer restauração. Às vezes nós ouvimos falar de profetas que profetiza: se prepara porque tu vai ver o que vai acontecer, Deus vai pesar a mão sobre você. Isto não é profecia de Deus. Pastor, mas Deus não manda Jonas ir levantar uma palavra contra a cidade de Nínive? Sim, mas Deus não manda ele levantar esta palavra para pesar a mão, para matar o povo, mas para que o povo se arrependa, para que o povo se humilhe, para que o povo se renda à voz de Deus, para que o povo compreenda a direção do Senhor, para que o povo veja a vontade de Deus se cumprindo. Amados, muitas vezes nós queremos lançar uma palavra como uma pessoa que vive uma obra do diabo, não de Deus. Aquela pessoa eu vou deixar na mão de Deus, ela vai ver como vai ser, agora eu vou colocar ela na mão de Deus. Está até dando a impressão que você está fazendo algo para ela, uma obra do inferno para ela sentir o peso da dor, do sofrimento. Escute uma coisa, quando eu e você colocamos aquela pessoa na mão de Deus, a palavra de Deus diz que Deus é um Deus cheio de graça, de amor. O amor de Deus nos constrange. Dá até a impressão que eu e você somos perfeitos. Dá até a impressão que eu e você não erramos. Amados, escute uma coisa, preste atenção. As pessoas que mais pecam, as pessoas que mais erram, são as pessoas que mais cobram. As pessoas que mais devem, as pessoas que são mais erradas, são aquelas que enxergam nos outros um erro. Ela transfere aquilo que a vida dela reflete, o que ela de verdade é, emana a sua essência, e ela pensa que todo mundo é igual a ela. Porque ela é uma pessoa mentirosa, porque ela é uma pessoa que vive mentira, porque ela vive ilusões, porque ela vive ludibriando pessoas, enganando, ela não confia em ninguém. E ela pensa que todo mundo é igual a ela. E ela vive essa mentira. Jonas estava entristecido devido a uma história que havia vivido no passado. Mas Deus estava levantando ele como profeta e dando ordem depressa: vá até Nínive e profetiza contra ela. Na verdade, esse profetizar contra ela é desperte a Nínive a ser restaurada. É desperte essa cidade a ser curada. Escute uma coisa, se Deus me levantou como profeta, e eu creio no chamado que o Senhor me deu, com um talento, com um dom que Ele entregou para a glória dEle, isto não é mérito, isto é responsabilidade, isto é compromisso de dizer para você: algumas pessoas que não compreenderam, não entenderam o que é evangelho ainda, elas não conhecem a Bíblia. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem pessoas que postam o seguinte: olha, o verdadeiro evangelho é aquele que sai para cuidar dos pobres. Isto faz parte do evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que prega dentro dos presídios. Isso faz parte do evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que sai nas encruzilhadas. Isto faz parte do evangelho.
Mas a minha Bíblia diz que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e outros para mestres. Alguns com os talentos de dons de curar, dons de maravilhas, dons de milagres, dons da palavra do conhecimento, da ciência da palavra, da revelação. Escute, a igreja, ela foi dotada por diversos como um corpo, que num todo ela praticando, ela faz como o corpo de Cristo perfeito aqui na terra. Cada um tem um chamado, cada um tem um talento, cada um tem um dom, desde que o evangelho não seja distorcido, desde que a palavra não seja acrescentada a nada e nem subtraída a nada. Para que aquele que acrescente qualquer coisa no evangelho, em toda maldição será acrescentada sobre a sua vida. E aquele que se subtrai, que tira, então da parte da salvação será tirado da sua vida. O evangelho é genuíno, não é mudado, não é alterado. Ele é o mesmo, mas escute. Não significa que você foi chamado para fazer algo, ou que você enxerga algo que as pessoas têm que enxergar como você. Se eu e você se depararmos diante dos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um foi chamado para um propósito. Cada um está no mesmo lugar, no mesmo tempo, mas cada um enxerga de uma forma. Cada um tem uma visão diferente. Se eu ficar de frente com você como estou agora, escute, eu não vou conseguir me enxergar, mas eu vou enxergar você. E esse é o grande problema das pessoas. Elas não conseguem se enxergar, elas não perceberam que elas não se veem o dia todo, que elas não conseguem se enxergar. Elas não perceberam que elas não conseguem se ver. E elas passam o tempo todo fazendo o quê? Justamente olhando para a vida dos outros e questionando e colocando, olha que absurdo que esta pessoa está fazendo, olha que absurdo que esta vida é, olha que como é esse? E ela começa então a denegrir, a questionar, a murmurar, a reclamar, a falar. Por quê? É aquilo que ela vê. Ela não se enxerga. Eu não me enxergo, queridos. Nós não conseguimos se ver se não for pelo espelho, de forma invertida. Mas olhamos para as pessoas e contaminamos, porque enxergamos aquilo que vemos, aquilo que está à nossa frente, mas não conseguimos ver a trave que está nos nossos olhos, não conseguimos enxergar quão quebrado está as nossas vidas. Jonas recebe uma ordem de Deus. Quantas vezes Deus está dando uma ordem para você, para abençoar, para fazer, mas você não quer fazer porque você está entristecido, porque você não tem, porque você não ganhou, porque você não conseguiu, você não quer que aquela pessoa... Mas como que pode? Às vezes você compara a sua vida e diz, mas como é que pode aquela pessoa ter e eu não tenho? Ela faz isso, ela peca, ela erra, ela é isso, aquilo... E eu estou assim. Quer dizer, essa é a falsa observação, porque você não consegue se ver que você é muito pior, que eu sou muito pior que aquela pessoa, que nós somos muito pior que eles. O problema das pessoas é não se enxergarem. O problema nosso é não conseguir nos ver e enxergar de fato quem nós somos. O pior pecado, queridos, é o pecado da cegueira própria, individual, particular, peculiar, nossa, em que não conseguimos enxergar as arestas e os erros que precisam ser consertados em nossas vidas. Este é o pior pecado, em que nós não conseguimos contemplar e ver de verdade aquilo que precisamos mudar em nossas vidas. Jonas recebe uma direção, mas ele prefere pagar para ver. Ele foge, ele paga. Há quantas pessoas fazendo isso? Há quantas vezes Deus falou para você buscar a presença dele? Para você perdoar as pessoas? Ah, mas eu não consigo, pastor. É muito fácil, é muito difícil, pastor. Pastor Rodrigo Ortunho, é impossível perdoar as pessoas. Olha os erros delas, olha as falhas que elas cometem. Olha só como elas são terríveis. Olha o mal que elas fizeram aos meus antepassados. Jonas estava pensando assim. Mas ele queria pagar para ver, ele preferiu fugir, descer até Jope, pagar o navio, a embarcação, para ir para outra cidade, para Tarsis. Quantos de nós estamos fugindo para Tarsis, de longe da presença de Deus? Mas a Bíblia diz, se eu e você subir ao mais alto dos céus, Deus ali estará. Se eu e você descer ao mais profundo abismo, Deus também ali estará. Ninguém fugirá da presença de Deus. A Bíblia diz que o El Roi, o Deus presente, o Deus que está em todo o tempo, o Deus que nos vê, Ele está nos vendo agora. Ele sonda e conhece o meu e o seu coração. Ele sonda e conhece a minha e a sua vida. Ele sonda e conhece a minha e sua estrutura. Ele sonda e conhece a minha e a sua história. Nós precisamos compreender, nós precisamos entender que é um Deus que nos vê, que é um Deus que nos enxerga, em que nós mesmos não nos enxergamos. Mas não queremos obedecer, queremos pagar para ver.
Há quantas pessoas, elas querem insistir num relacionamento onde você olha e diz, pastor, eu queria uma resposta. Há quantas pessoas esperam, eu quero uma resposta para saber se é de Deus esse relacionamento. Há quantas pessoas para dizer, eu queria saber se esse emprego é de Deus. Eu queria saber se essa amizade é de Deus. Eu vou responder para você já. Eu vou trazer esta revelação para você. Se acaso você não conseguiu ainda ter a revelação de Deus. Eu vou trazer essa revelação de Deus para a sua vida. Eu queria saber se esses relacionamentos, esses amigos são de Deus para mim conviver com eles. Eu queria saber, pastor, eu queria orar a Deus para mim saber se tem algum problema eu beber um pouquinho só. Eu queria saber se tem algum pecado nisso. Se a Bíblia me condena por isso. Pastor, eu queria saber se tem algum problema eu me envolver só um pouquinho, falar um pouquinho dessas pessoas. Olha, afinal eu também sou ovelha, eu também sou. Por quê? Porque eu vou falar daquele pastor, daquele líder. Escute uma coisa. Eu vou responder para você pela palavra. Para mim e para você. Se você pode, se você não pode, se você deve. Ah, pastor, eu queria que você orasse para saber se esse meu namorado pode ser, eu posso casar com ele, se ele é de Deus para minha vida. Primeira coisa, quando você começa a pedir orações, significa que o Espírito Santo já deu um alerta para você. Você já começou a sentir algo que está incomodando você. Porque quem está satisfeito, completamente tranquilo, e quem tem a palavra de Deus, eu estou dizendo. Quem anda pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele é o próprio alerta. Hoje nós não somos guiados por coisas externas. Eu não sou guiado por lançar sorte como fizeram com Jonas no passado. Hoje o Espírito Santo nos alerta. Você sabe quando é de Deus. Você não precisa, só que você quer o quê? Alguém que apoie aquilo que você gosta. Você quer que alguém que apoie aquilo que você está decidido fazer. Você está decidido pagar uma embarcação para fugir da presença de Deus. Então quer dizer, enquanto você não encontrar esta pessoa que apoia, está todo mundo errado. Aí você encontrar a matilha dos lobos que vão apoiar a sua face e o seu uivado, a sua conversa, aí você vai dizer, olha, todos eles estão errados, viu? Não, querido. Como é que você sabe se relacionamento é de Deus? Eu vou te falar uma coisa básica, coisa simples pelo Evangelho. Essa pessoa teme a Deus? Essa pessoa serve a Deus? Seja mulher ou homem, serve a Deus? Ela respeita os pais dela? Ela respeita a família dela? Ela trabalha dignamente? Ela quer trabalhar ou ela quer ganhar vida fácil? Ou ela quer ficar rico do dia para a noite? Sai fora. Sai fora. Para de pagar para ver. Para de pagar para ver. No final vai sair caro. Essa passagem, no final vai vir a tempestade. Isto não é profecia de maldição, Deus está te avisando. Jonas vai lá e profetiza contra Nínive, não é para Deus destruir. A Bíblia diz que quando ele então, depois de tudo que passou e chegou até Nínive, e ele profetizou uma só palavra, toda a cidade se arrependeu, até os animais se prostraram, se curvaram. Escute uma coisa, é isso que ele não queria. E ele continuou com o dedo estendido, dizendo, Deus, como é que pode? Eu quero que a tua mão pese contra este povo, eu quero que eles sintam o peso da tua mão. Jonas insistia que Deus matasse aquele povo, porque ele tinha um sentimento de ira. Há quantas pessoas não conseguem perdoar alguém porque te fez mal? Mas eu vou dizer, Deus te perdoou. E quantas vezes você e eu fizemos mal para outras pessoas e Deus nos perdoou? Por que eu e você somos dignos de perdão e esta pessoa não? Por que eu e você somos dignos de perdão? Ah, pastor, não, meu pecado é muito menor do que o ela. É que você não se enxerga. É que eu não me enxergo, nós não se enxergamos. É que nós não nos vemos. É por isso que nós pensamos que nós somos melhores que os outros. É por isso que nós achamos que somos mais dignos do que os outros. É por isso que nós achamos que o perdão é merecido só para nós, para os outros não. O que eles cometeram não tem perdão. É imperdoável. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse distorcido, mentiroso, que Satanás quer colocar no seu e no meu coração para não perdoar as pessoas e querer pagar para ver? Que evangelho é esse? Ah, eu vou entrar numa sociedade. Irmão, escuta uma coisa. Esta pessoa é cristã? Ela é serva de Deus? Não, não é. Ah, mas é uma pessoa muito legal. Sai fora. Você já sabe que não é de Deus. Tá errado. Já tá errado. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que deu certo. Não, tá bom, paga para ver. Tem gente que quer pagar para ver, meu irmão. Não sei quanto você está disposto a pagar. Até quanto você está disposto a pagar para ver? Afinal, o nosso interesse é só aqui nesta terra, passageiro, né? Afinal, o nosso interesse é só nas coisas terrenas, mundanas, momentâneas, empregos que não vão satisfazer o momento da nossa vida. Se a Bíblia diz, se meu olho me faz pecar, arranca ele. Entra no céu com o olho só, sem ele se for necessário, mas vá para o céu do que ir com os dois olhos para o inferno.
O que é que está nos fazendo nos contaminar? Qual que é o que está fazendo nos fugir da cidade em que Deus ordenou para que nós fôssemos? O que está fazendo eu e você como Jonas? O Senhor diz, vai depressa. Escute, não é para você demorar, é para ir depressa. Escute, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Eu preciso que eles se arrependam da sua maldade. Porque a sua maldade, escute, subiu até a minha presença. Deus estava indignado. Mas mesmo Deus indignado, Deus estava dando chance de perdão para aquela cidade. A Bíblia diz que Jonas fugiu. Ele foi para Tarsis, descendo a cidade de Jope, pagou uma embarcação para fugir da presença de Deus. Às vezes nós estamos fazendo exatamente isso. Pagamos o tempo todo para ver. Pagamos num relacionamento, pagamos numa situação, num trabalho, pagamos na desobediência, na infidelidade. Sabe de uma coisa? Eu não concordo com essa parte. O evangelho não é assim. O evangelho, querido, não é um evangelho de sentimento, de aceitar parte ou não. Ou você crê na palavra no todo, ou você não crê. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Ah, pastor, beber um pouquinho é pecado. Eu vou dizer uma coisa: cheirar um pouquinho de cocaína faz mal? Só me responde. O seu testemunho vai valer o quê? Ah, pastor, você está falando coisas absurdas, extremas. Não, eu estou te perguntando. É você que responde. Pecar um pouquinho quer dizer um pouco menos de pecado? Se isso não te condena, meu irmão, fique em paz. Ah, pastor, mas a Bíblia diz não embriagueis do vinho que é contenda. Sim, mas a Bíblia diz a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, enchei-vos do Espírito Santo. Você faz isso? Porque quem enche do Espírito Santo não quer nem saber de bebida. Porque quem se enche do Espírito Santo não quer nem saber de palavrão, de palavras tortas. Mas a sua boca é que nem uma fossa, a minha boca é que nem uma fossa, que vai emanando desgraça, maldição, sujeira o tempo todo. E a Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração. Não, pastor, não quer dizer nada. Eu falo isso, mas não quer dizer nada disso. É assim que a gente quer pensar. Há partes do evangelho que nos interessa, no Salmos 23, verso 1, Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você quer que fique aberto. A parte do livramento que o irmão pede, pastor, tira uma palavra, eu vou tirar. Deus vai te matar hoje, está repreendido, pastor. Não, o que você quer ouvir é promessa. O que você quer ouvir é bênção. O que você quer ouvir é milagre. Escute uma coisa, mas só vai acontecer se você obedecer. O evangelho é de ação, é de submissão, é de se pôr diante de um Deus e obedecê-lo, crendo e confiando que Ele é poderoso para fazer muito mais. Mas desde que nós se posicionamos a isso. O evangelho de Cristo não é um evangelho de sentimento, de pensar positivo, de almejar querer ser santo. Não. Santidade não é um anseio. Santidade é uma prática. Santidade não é um sentimento. Santidade é renúncia. Aquele que viver o evangelho é santidade. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Tu quer viver maravilhas? Se santifica, começa hoje. Pastor, mas hoje eu me droguei. Pastor, mas hoje eu me prostituí. Pastor, mas hoje eu me vendi. Pastor, mas hoje eu xinguei. Pastor, mas hoje eu fiz o que não devia. Pastor, mas hoje eu fiz aquilo que não podia. Pastor, mas hoje eu fiz aquilo que não podia de novo. E aí eu errei de novo e eu xinguei de novo. Pastor Rodrigo Ortunho, há quantas coisas eu estou fazendo que está desagradando a Deus? Amém. Então muda a sua vida, se arrependa. Porque Deus ele quer falar com você e comigo a partir de hoje. O perdão e a misericórdia de Deus nos alcança. A glória de Deus é sobre a minha e a sua vida. Mas nós queremos pagar para ver. Ah, será que existe o inferno? Não sei, espera para ver. Espera não haver mais perdão. Eu vou dizer uma coisa, se o evangelho ainda fosse mentira, eu preferia ficar com esta mentira. Porque se o evangelho ainda não existisse céu e inferno, ainda eu preferia ficar com o evangelho. Eu vou dizer por quê. Pastor, será que o evangelho, o céu e o inferno existe? Será que Deus existe? Vamos se dizer que não existisse. Vamos se dizer que o evangelho fosse uma farsa. Eu prefiro ficar com esta farsa que mudou a minha casa, que trouxe paz na minha família, que trouxe união no meu casamento, com a minha esposa, com os meus filhos, que fazer os meus pais, meus irmãos, meus familiares todos se abraçarem, se amarem, servir uns aos outros em amor, que faz nos perdoar as pessoas, que nos faz parar de ficar xingando, gritando, festas de fornicação, de pecado, de bebedice, de confusão, de contenda, casamentos arrebentados. Quer dizer, se esse evangelho fosse mentira, ele só me fez bem, já valeu a pena.
Já valeu a pena, mesmo se fosse mentira, que eu sei que não é. Porque quem experimentou a presença de Deus sabe com verdade é o Evangelho. Por isso que cada dia mais pessoas entendem e se rendem a Ele. Irmãos, escute uma coisa. No Cristo, se você está me assistindo ou está me ouvindo, você sabe disso. Dentro do Cristo, uma pessoa que se envolveu no Cristo e que se envolveu a fazer coisas ilícitas, e se ela se envolveu diante de um acordo, de uma irmandade, seja qual for a nomenclatura, ela só pode sair se ela confessar Jesus e aceitar Jesus como Salvador. O próprio crime, o próprio Satanás sabe que o nome de Jesus tem poder e só Ele pode libertar. Será que esse evangelho vale a pena? Será que nós queremos continuar pagando para ver? Será que eu e você queremos continuar pagando para viver, para acreditar, para vivenciarmos se vai ser, se não vai ser, se vai dar, se não vai dar? Escute uma coisa, o evangelho é renúncia. O evangelho é decisão. Escute uma coisa, eu quero anunciar para você o que muitos pastores não anunciam, o que muitos pastores não pregam. Tem pastor, os pastores dizem que orar é bom, é fácil, é gostoso, que jejuar é fácil. É mentira. Os pastores dizem que quando você vive e serve a Deus, a sua vida é fácil. É mentira. Este evangelho está distorcido. Porque o evangelho que Jesus prega diz que o caminho da salvação é um caminho estreito. O evangelho que meu Jesus prega diz que o caminho da salvação, a porta, é a porta estreita, o caminho apertado. Escute uma coisa, é aqueles que são fortes, ousados, corajosos, determinados, posicionados, aqueles que permanecerem firmes até o final. Esses são os que vão ser salvos. O evangelho não é para covarde. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão. Porque o evangelho não é para quem é tímido. O evangelho é para quem tem coragem. Não pensa, muitas pessoas pensam, olha, ele serve a Deus, é um covarde, não pode beber. Não, a gente pode beber, a gente pode prostituir, a gente pode se vender. A gente não faz porque não quer, porque renunciamos a isso. Ah, pastor Rodrigo Orton, você não tem mais vontade de fazer nada, você não tem mais vontade de pecar, de errar. Escute uma coisa, irmãos, eu vou confessar a você, quando a gente vive uma vida de espírito, renunciando, se alimentando de Deus, nós não pensamos mais nessas coisas. Mas se um segundo nós se desviarmos de alimentarmos o nosso espírito, a nossa carne milita todos os dias com o meu espírito para mim pecar. Há coisas que às vezes a gente se reúne perto de amigos, pessoas que falam, olha, eu vou servir aqui, escute uma coisa, é uma caipirinha, vou servir aqui um vinho, olha, não tem pecado. Eu não quero. Pastor, mas é ruim, é gostoso. Não, estou dizendo, pode ser uma delícia, gostoso. Mas Paulo disse, se comer carne escandaliza, não coma. Aquilo não vai acrescentar na minha vida. Aquilo não vai acrescentar autoridade para mim poder expulsar um demônio, para mim poder repreender alguém, um demônio, uma enfermidade. Não vai acrescentar, pelo contrário, vai roubar a minha fé. E vai me tirar toda a autoridade na hora que eu precisar usar da autoridade de Deus. Há quantas vezes eu e você estamos pagando para ver? Jonas pagou para ver e foi embora. Daqui a pouco começa uma tempestade. Ah, meu amado. Há quantas pessoas estão vivendo essa tempestade? Porque decidiram pagar para ver. Há quantas pessoas estão numa tempestade terrível, que diz, o meu casamento é uma desgraça, a minha vida não tem mais prazer, a sociedade que eu entrei é terrível, o que eu comprei eu não consigo pagar, estou aqui, virou um peso na minha vida. Sabe por que acontece isso? Ai, Deus se esqueceu de mim. Não, é nós que se esquecemos dele quando nos orientou a fazer. Não, disse não faça. É nós que se esquecemos de Deus, de perguntar para Ele se podemos ou não fazer, se devemos ou não ir, porque quando Ele nos manda ir para Nínive, nós vamos para Tarsas. Quando Ele nos manda fazer, nós não fazemos. Quando Ele manda nós ser fiéis, nós somos infiéis. O Senhor continua na fazenda, Ele não foi embora, fomos nós que saímos. Deus não saiu da fazenda, o Pai não saiu da fazenda, fomos nós que pegamos o que queríamos e fomos sair até parar dentro de um chiqueiro. E depois perguntamos, Deus, onde tu estás? Senhor, eu estou no lamaçal do pecado, onde tu estás? Ele está no mesmo lugar. Deus não saiu da posição, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Quem mudou foi nós, a nossa fé que muda, que é imutável, que todo tempo ela é negociável, que é interesseira, que pensamos sim ou não, fazemos ou não fazemos. É nós que fazemos isso, Deus está no mesmo lugar. Mas se você decidir voltar hoje para a fazenda,
o Pai vai estar lá disponível. Se eu e você decidimos voltar para a casa do Pai, Ele vai estar disponível. Mas o pior, o problema, é que o tempo todo queremos pagar para ver. Há quantas jovens, mulheres, por que Deus fala que é pecado se fornicar, ter relações antes do casamento? Deus é inteligente. Há quantas pessoas, mães, carregam filhos de pais separados, homens que nem querem saber mais de você? Porque você não casou, você não tinha um projeto, você não tinha determinação, você não estava caminhando junto, você não criou um laço para saber até quando falar, vamos ter um filho agora. Por isso que Deus fala, mas eu conheci alguém que engravidou e deu certo. Glória a Deus. Mas Deus não vai... Escute uma coisa, a exceção não funciona para Deus. O que funciona para Deus é o mandamento, a lei, a ordem que Ele dá. Porque Deus nos ama, é por isso que Ele nos ensina. Não é que Deus quer te fazer uma pessoa alienada. Pelo contrário, Deus, Ele quer muito bem, sabe que você é uma pessoa que não quer pagar para ver. E por isso você quer obedecer a palavra dEle. Há quantos adolescentes, pais, mães, marcam os seus filhos, que estão na escola agora, nas faculdades, e que pensam que estão enganando os pais, indo no barzinho, faltando na faculdade, mas que isso vai refletir na sua vida, e você vai colher aquilo que você está plantando, porque Gálatas 6:7 diz, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar certamente colherá. A gente pode zombar dos nossos pais, a gente pode zombar dos nossos pastores, a gente pode zombar das nossas lideranças, a gente pode zombar dos nossos amigos, a gente pode zombar de quem a gente achar que pode, mas de Deus não se zomba. O que você está plantando virá como colheita. O que você está fazendo virá como colheita. O que você está pagando virá a conta. A nossa vida, amados, é como um cartão de crédito. Você vai passando ela. Você vai passando ela, você vai tendo atitudes. É como um cartão de crédito, você vai passando ele, vai passando ele. Aí você não vê nada acontecendo, mas quando chegar a data, vai vir a cobrança. E não adianta fugir, porque se você fugir depois da cobrança, vai vir juros, correção, e depois o seu nome vai ficar sujo. E eu vou dizer, o preço vai ser mais alto. Mas na hora da compra, você comprou sem dinheiro, sem poder, afinal você tinha o cartão. Afinal você tem um livre-arbítrio. Esse é o cartão de crédito, é o livre-arbítrio. Você passa onde você quiser. Pode passar. Usa a sua vida bem como você quiser. Você não é obrigado a obedecer o que o pastor Rodrigo Ortun está dizendo a respeito da palavra. Você não é obrigado a obedecer o evangelho. Você não é obrigado a fazer o que Deus está falando. Você não é obrigado a fazer isso. Quer pagar para ver? Paga. No final virá a fatura. E ela pode ser muito cara, a ponto de nós não conseguimos mais pagar. Existia uma fatura. Existia uma dívida em que eu e você não podíamos pagar. Mas que alguém assumiu o nosso lugar. E que veio pagar por nós. E que veio gritar, está consumado, está pago, está quitado. Existia uma dívida em que o Deus tomou o nosso lugar e diz, está consumado. Está quitado. Você só pode pagar esta dívida se você confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você só pode quitar esta dívida de pecado, de promiscuidade, de prostituição, de erro, de desobediência, de insubmissão, de avareza, porque você não consegue se enxergar. Eu não consigo me ver, nós não conseguimos nos olhar. E por isso enxergamos o erro dos outros muito pior do que o nosso. Nós não conseguimos enxergar a nossa cara como num carvoeiro, preta, negra, suja. Porque nós só enxergamos aquilo que está diante de nós. O Senhor precisa refletir nossa vida para que nós possamos enxergar aonde estamos caminhando e de que forma Deus Ele coloca esse espelho para você se ver. Através de um profeta falando. Eu estou aqui como espelho hoje, não só para você, mas para a minha vida. Como a ordem que Deus deu para Jonas, vai lá e profetiza depressa. Profetiza depressa, antes que o meu povo morra. Jonas, levanta depressa e prega contra a cidade de Nínive. Hoje, talvez essa Nínive somos nós, que precisávamos ouvir esta palavra, você e eu, e depressa nos arrepender. A palavra é se arrependa. A palavra é se humilha.
A palavra é: se levanta. A palavra é: não pague para ver. A palavra é: obedeça a Deus e faça para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. A palavra é: se arrependa, saia, abandone, saia deste relacionamento errado, saia desta amizade errada. Deus abençoe para os teus amigos. Fala: eu vou para a igreja, eu vou mudar minha vida, eu vou andar com quem pode me acrescentar. Não critique eles, mas fale para eles: vamos comigo, eu quero ser bênção para a sua vida, mas me perdoe, eu não quero mais andar nesta vida errada, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais me vender, eu não quero mais viver pela facilidade, eu não quero viver mais pelo bel prazer, eu não quero viver naquilo que o mundo oferece, mas eu quero viver uma vida de evangelho, de renúncia, de posicionamento, de santidade, de compromisso, de submissão, antes que a tempestade venha, antes que eu pague alto esta fatura e não tenho condições, porque virá com juros e correções monetárias, porque eu desobedeci a Deus e não obedeci quando Ele deu ordem: vá depressa para onde eu estou mandando, faça depressa o que eu estou mandando, obedeça o que eu estou falando. Deus tem um milagre para mim e para a sua história. Alabantorá churrabacalamandácia. Se você puder compartilhar, se você puder marcar seus filhos, seus parentes, os seus amigos, pessoas que você ama, dizendo: escute isso, não perca a oportunidade de Deus. Chegará um tempo em que nós não vamos clamar a Deus, Deus não vai mais nos ouvir. Que o Senhor nos guarde e nos livre disso. Chegará um tempo que não adianta mais o arrependimento, Deus não vai mais perdoar. Meu amado, o tempo é hoje, o momento é agora. Chegou a hora do arrependimento, chegou a hora de se arrepender e parar de julgar e de questionar e de pagar para ver e de viver uma vida dissoluta de pecado, de falha. Marque as pessoas que você ama, compartilhe, anuncie, panflete, jogue este evangelho na mão das pessoas agora, através desta ferramenta virtual, através das redes sociais. Lançai as vossas redes para pescar. Esta rede tem que ser usada para falar de Jesus. Esta rede tem que ser usada para manifestar a glória de Deus. Esta rede tem que ser usada para que o nome de Jesus seja glorificado. Alabanto que vara chora macala mandácia. Rebaixe andacai andaragasse. Aonde você está? Se você fugiu da presença de Deus, se você fez o que você queria, se jogue no oceano do Espírito. Jonas, ele simplesmente estava fazendo com que todos que estavam perto dele estavam naufragando junto com ele. A tempestade afligiu ele e a casa dele. Quantas vezes os seus filhos, o seu esposo, a sua mulher está sofrendo por sua causa, sacerdote, que não tomou a posição sacerdotal de santidade, que não tomou a posição sacerdotal de viver um evangelho genuíno, puro, que não tomou a posição de viver a dignidade de um evangelho de renúncia para a glória de Deus. E por isso toda a sua casa começou a ser atingida por essa tempestade. O que você e eu estamos passando agora é reflexo de uma desobediência, de uma plantação, de um cartão de crédito que passamos, em que a fatura virá. A fatura virá. Virá com juros, com correções. E às vezes ficamos impossibilitados de quitá-la. O que é que você está colhendo nesses dias? Quais são as provas que eu e você estamos passando? Que nós estamos enfrentando? O que é que nós estamos vivenciando? Na verdade, porque nós desobedecemos a Deus. Porque decidimos pagar para ver. Mas será que nós temos tantas condições assim para pagar essa dívida? Chega um tempo que essa dívida fica alta demais. E nós não temos mais condição de resolver. Há pessoas que se envolveram num relacionamento, estão tão envolvidas que não conseguem mais ter paz. Esta pessoa te abandonou e hoje você está em depressão, em crise, porque este homem que dizia que te amava, chutou você e foi embora. Porque esta mulher que dizia que te amava, que tatuou o seu nome, as iniciais, não quer nem mais saber de você. Tem alguém que morreu na cruz do Calvário, em que nós abandonamos e que está na fazenda, ele está nos esperando a voltar para lá. O nome deste alguém chama-se Jesus Cristo. Esse Deus é o Deus que quer restaurar a minha e a sua vida. Esse Deus
é o Deus que quer nos restituir aquilo que nós perdemos. Ele quer colocar anel no nosso dedo. Ele quer calçar os nossos pés que perdemos a sandália, a proteção e o cuidado de Deus. Ele quer nos dar as vestes novas e quer nos lavar de toda imundícia, de um chiqueiro em que nós entramos, por conta própria, em que nós entramos, e até mesmo o Senhor preparou o alimento para nos saciar a nossa fome. Porque almejamos comer até bolotas de porcos, porque não tínhamos mais onde comer. Quantas vezes estamos assim porque pagamos para ver? Perdemos tudo, perdemos a dignidade, perdemos a santidade, perdemos o ministério, perdemos o talento, porque queremos agradar os amigos, as pessoas da igreja, o frequentador. Irmão, escute uma coisa, para de agradar essas pessoas que não têm compromisso com Deus, para de se relacionar com quem não pode te influenciar para o bem, para de andar com quem não serve para você, que vai para o céu. Eu vou dizer, as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias corrompem os bons costumes, diz a palavra de Deus. As laranjas podres apodrecem todas aquelas que estão sadias, são boas. Nós pagamos para ver porque afinal nós não concordamos com aquilo que vem contra a nossa opinião. Evangelho é isso. Evangelho é renúncia, é abrir mão daquilo que nós concordamos, com aquilo que nós achamos. Jesus não está aqui falando aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir é para você e para mim. Este evangelho é para nós. Quando Pedro disse, Senhor, você está sendo muito duro, Senhor, os discípulos estão indo embora. Jesus disse, então pega a mala e vai embora também, porque eu não vou mudar o meu discurso. Ele estava dizendo, eu não vou pregar mentira para agradar vocês, eu não vou pregar o que vocês querem ouvir, eu vou continuar pregando aquilo que vocês devem ouvir, seja duro ou não, porque Deus corrige aquele que ama. Então Pedro disse, Senhor, aonde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna, Senhor? Aonde iremos nós? Para de querer ouvir pessoas te abraçando, batendo nas suas costas e dizendo, olha, ele está errado mesmo, olha, você realmente, a igreja não presta, aquele crente não presta, olha, aquele irmão não presta. O que ele está acrescentando para você? Está adubando a sua árvore ou está dando machadado na sua fé? Derrubando os seus frutos, destruindo, fazendo você ser uma árvore má. Você quer continuar pagando para ver? Faça isso. Fique à vontade, afinal o livre-arbítrio é isso, é sua escolha. Eis que eu ponho diante de vós dois caminhos. Você escolhe, o da direita e o da esquerda, o da porta larga e da porta estreita, o da salvação e da perdição. É nós quem escolhemos, Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher aonde queremos entrar. Mas quando entramos em Cristo, não temos mais opção. Como assim, pastor? Eu aceitei a Jesus, mas eu quero viver assim. Olha, eu aceitei a Jesus, mas eu quero continuar bebendo. Eu aceitei a Jesus, mas quero continuar fumando. Eu aceitei a Jesus, mas quero continuar me prostituindo. Isso não é evangelho. Eu tenho livre-arbítrio. Não, isso não é evangelho. Você não está em Cristo. Porque quem está em Jesus foi comprado por um alto preço. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Agora não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu fui comprado e não dou mais palpite. É Ele que põe o vaso onde Ele quer. É Ele que dá ordem e Ele faz do jeito que Ele quiser. Eu vou dizer uma coisa a você, querido. Este evangelho é o evangelho em que nós decidimos. Se você está disposto a pagar para ver, faça o que você quiser. Mas se você estiver disposto a saber que alguém já pagou, fique com ele. Ele já pagou nossa dívida. Nós não precisamos pagar mais nenhuma embarcação para procurar um caminho de vitória. Nós não precisamos pagar mais nenhuma opção. Já foi pago. Tudo que devia ser pago, a embarcação que devia ser paga, foi pago. O passaporte que nos leva para o céu foi pago. Só basta eu e você aceitarmos a Ele como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu quero orar por você. E eu quero encerrar essa transmissão e louvar a Deus por todos aqueles que curtiram. E se não curtiram a nossa página, curta, se inscreva no canal do YouTube. Está aí na barra embaixo, você vai acompanhar, tem o WhatsApp. Você está fora do Brasil, código mais 55. Estamos São Paulo 011, né? 11 969 897000 é o WhatsApp. Você pode mandar mensagem, você pode marcar aí, tem aí o Twitter, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, todas as redes sociais está como Rodrigo Ortunho. Você está vendo o nome aí? Curta, siga-nos, publique, faça que vidas sejam alcançadas. Que o Evangelho de Cristo seja pulverizado às nações, através da sua vida, para a glória de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, há uma multidão de pessoas nesse instante, Senhor. Há milhares de pessoas, multidões de pessoas que escutam esta mensagem e que não escutaram ainda vão escutar.
vão ouvir, vão ser ministradas. Aqueles que estão agora pelo Facebook, pela página do pastor Rodrigo Ortunho, aqueles que estão acompanhando pela UFM, aqueles que estão acompanhando pelo aplicativo, aqueles que estão acompanhando pelo site, aqueles que estão acompanhando seja pelo Forcing ou por alguém que compartilhou pelo Messenger, que compartilhou pelo WhatsApp, que compartilhou seja qual for a ferramenta ou o instrumento, mas de que forma chegou, eu não sei, mas chegou, Senhor, para que esta vida seja alcançada com o seu poder. Eu profetizo saúde, eu profetizo milagre, eu profetizo cura, eu profetizo perdão, eu profetizo livramento, eu profetizo restauração, arrependimento. Arrependei-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha de vós. Eu profetizo santidade, santificação, milagre, provisão, cura, libertação. Alcança este homem, esta mulher, entra neste presídio, entra, Senhor, entra neste cárcere, entra neste casamento, entra, Senhor, neste ministério, nesta família, nesta pessoa, nesta senhora, neste senhor, nesta criança, nesta cirurgia. Meu Deus, usa a mão deste médico, usa a medicina, usa estes remédios, usa aquilo que o Senhor quiser usar. O Senhor é poderoso, o Senhor criou todas as coisas para a tua glória, quer tronos, quer principados ou potestades, tudo é para a tua glória, para o seu louvor. Eu profetizo em nome de Jesus, aonde houver, Senhor, alguém que acredita, que crê nesta palavra, que receba o milagre de Deus, que receba a unção do Senhor, que receba avivamento, que receba a promessa, que receba o milagre, que receba a presença de Deus sobre a sua história agora. Meu Deus, libera dons, libera talentos, ferramentas para que nós não devemos jamais tomar a ousadia de pagar para ver, porque o Senhor já pagou por nós. Está pago, está consumado, está quitado. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Pode deixar o seu comentário, a sua oração, deixa aí no comentário o seu pedido de oração. Todos os pedidos de oração são apresentados diante de Deus. Todas as mensagens pelo WhatsApp são apresentadas diante de Deus. Pastor, mas demora para responder. São muitas mensagens, são milhares de mensagens. Milhares de mensagens. Mas o Senhor, Ele conhece a sua necessidade antes mesmo que você o fale. Escreva aí, deixa seu comentário, deixa seu pedido de oração. E mais uma vez eu te peço em nome de Jesus Cristo, você que puder em nome de Jesus, aquele que pode fazer isso, em nome de Jesus Cristo, se inscreva aí, se inscreva no nosso canal em nome de Jesus no YouTube. Tá aí, eu deixo para você poder fazer isso, para você anunciar, para você curtir, para você ser edificado, para você ser abençoado por Deus. Tá aí, eu quero que você veja, que você se inscreva, que você anote, faça isso, com que as redes sociais alcancem milhares de pessoas, vidas sejam transformadas. Tá aí, youtube.com/Rodrigo Ortunho, youtube.com/Rodrigo Ortunho. Você pode se inscrever no nome de Jesus, fazer com que vidas e mais vidas sejam edificadas e abençoadas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, se você também não curtiu, curta a nossa página. Curta aí, olha aí o curtir aí, o azulzinho, o joiazinho, curta. A partir do momento que você curtir, você vai estar seguindo. Ali do lado do seguindo tem uma setinha azul, você está vendo. Clicou nela, aparece aquela página do lado embaixo. Receber notificações, se habilita ela. Depois você clica editar configurações de notificações. Aí você coloca ver em primeiro. E você habilita todas, ver em primeiro, ver todas ao vivo, ver todas as notícias, vai habilitando, você vai ler lá e vai começar a habilitar. Curta a nossa página, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome desse Jesus seja glorificado, para que o nome desse Deus seja adorado. Faça isso. Pastor, já curti, já compartilhei. Lá embaixo você está vendo página inicial, publicações, vídeos, fotos, sobre, depois tem avaliações. Lá embaixo, página inicial, publicações, vídeos, fotos, sobre, depois vem avaliações. Você clica em avaliações e deixa lá a sua avaliação. Clica logo na 5ª estrela. Não é para clicando de uma em uma. Muitas pessoas clicam na primeira e enviam, e aí ficam errado com uma estrela só. Claro, se você quer abençoar, coloque 5 estrelas. Vai na 5ª estrela, clica direto na 5ª estrela, e se quiser deixar seu comentário, fique à vontade. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Depois da aba avaliações, existe uma última aba chamada
comunidade. Aí mesmo no Facebook, na página, comunidade. Você vai clicar e vai deixar pedir para que os teus amigos curtam a página. Convidar os teus amigos para curtir a página. Está lá na comunidade. Deus abençoe a sua vida demais em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você já fez isso, não se esqueça de se inscrever no YouTube. Nos ajudará demais. Deixa o seu like, sua curtida nos vídeos. Mesmo que você assistir, mesmo que você estiver assistindo, mesmo que você estiver acompanhando em nome de Jesus Cristo, meu amado, mesmo que você estiver em nome de Jesus. Curta, deixa o like em cada vídeo lá. Você vai estar abençoando muito para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo seu carinho. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te capacite. Que o Senhor derrame unção sobre a sua história e milagre. Deus abençoe. Nunca desanime. Nunca desista. E nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um beijo pro Pai, pro Filho, pro Espírito Santo e um beijo no seu coração, se assim você receber na sua vida em nome de Jesus. Te amo demais, obrigado pela sua vida, obrigado por todas as coisas, que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Fique na paz. Você acabou de ouvir programa Revelação Profética com o profeta de Deus, pastor Rodrigo Ortunho. Programa Revelação Profética.